servo, queremos não somente ouvir a tua voz, mas queremos sentir a tua presença. Que nessa noite, Pai eterno, seja após este momento da palavra, neste momento da palavra, e até terminar este culto, que seja, meu Pai querido, uma extensão do céu aqui dentro, Pai. Porque possamos, Senhor Deus eterno, receber e sentir a tua graça neste lugar, Senhor. Assim como até aqui o Senhor tem feito, continua, Pai querido, conosco, por tua bondade, por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados. Por favor, tomem os vossos assentos, amém? Eu estou à vontade, porque quando estamos na presença de amigos, a gente fica à vontade. E eu estou na casa do meu pai, primeiramente. E na casa do meu pai eu fico à vontade, né? E também estou na casa do meu pai e diante dos amigos que o Senhor está nos apresentando nessa noite. E eu quero glorificar a Deus, irmãos, pela vida. É pastora Quitéria, é isso mesmo? Cadê a pastora Quitéria? Pastora? É um prazer, minha querida, Deus te abençoe. Se não me falha a memória, eu acho que ali no Etelvino eu já tive o privilégio de acompanhar os irmãos lá. Louvar a Deus pela vida do pastor Samuel, pastor Esther, Deus abençoe. Pastor Samuel, meus irmãos, eu trabalho no setor da empresa e vai a pessoa do RH, apresenta o novo funcionário, apresentou ele. E aí, lá graças a Deus a educação de todos, mas um dia ele entrou no setor e solicitou um material. Eu não falei isso para ele, mas quando ele solicitou o material, eu entreguei para ele e ele saiu. Quando ele saiu, o Senhor falou ao meu coração: é crente e te conhece. E eu disse: Senhor. Cheguei em casa, pastor Samuel, eu falei para minha esposa: eu não sei, entrou um rapaz para trabalhar lá, mas senti algo diferente quando ele entrou no meu setor lá hoje. O Senhor disse que ele era crente e que ele me conhecia. No outro dia, o pastor chegou lá na porta e disse: eu te conheço. Porque o Senhor não deixa confundido, irmãos. A comunhão é tão forte entre nós que não dá para se esconder. Eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de aparência, eu estou falando do Espírito Santo que habita em nós. E eu me alegrei tanto porque, como ele disse, foi o céu que nos apresentou. E eu tenho uma comunhão muito grande por ele. Parece que eu conheço ele, há anos. Se deixar, a gente não trabalha, fala de Bíblia. Então a gente vai na calma, vigia para não perder a bênção. Amém, meus queridos? Estou declarando aqui também, pedindo desculpa aos irmãos pela ausência da minha família, a minha esposa, meu filho Guilherme, minha filha Gabriela. Geralmente eles me acompanham. Durante a pandemia, a igreja que congrego atravessou um período difícil. Então nós decidimos fazer o que, pastor? Quando der, você vem e me acompanhe. Quando não der, fique aí, ajude os irmãos. Ela ajuda no grupo das irmãs, meu filho toca, né? Então a família, na verdade, está trabalhando para o reino. Então eles estão lá, mas quero dizer aos irmãos que em breve estará comigo aqui em outra oportunidade. Sei que o Senhor vai nos dar essa oportunidade, amém? Meus queridos, vamos à palavra de Deus, porque a hora não espera, né, meus irmãos? Meus amados, eu compartilhei aqui um texto e eu quero dizer aos irmãos que eu estudei a semana um outro texto, pastor, e pedi ao Senhor uma palavra. O Senhor já havia me dado a palavra, mas como nós, irmãos, muitas vezes pensamos por nós mesmos e às vezes mudamos e queremos falar algo que talvez nós queremos falar. E eu relutei em trazer aquela palavra, até pensando que talvez não seria essa palavra que o Senhor estava confirmando no meu coração. Então eu entrei, irmãos, esta casa, e o pastor estava compartilhando uma palavra, e o Espírito Santo confirmou o que ele queria compartilhar ao coração da igreja. Então aquilo que eu estudei eu deixei de lado e obedeci à voz do Senhor. E eu quero que você apenas preste atenção neste texto que nós lemos. Preste atenção no que o Senhor irá falar ao seu coração. Preste atenção no que Deus tem falado.
e saia daqui convicto no que Ele tem para a sua vida. Meus queridos, a segunda carta escrita a Timóteo, ao jovem Timóteo, ela tem um cunho de fortalecer, animar a Timóteo. Quem escreveu foi Paulo. Paulo escreveu no objetivo de ajudar aquele amigo, porque antes de Timóteo ser alguém que trabalhava na obra de Paulo, ele era como um filho, mas ele era, além de um filho, um amigo pessoal de Paulo. E Paulo escreve as duas cartas nesse objetivo. Timóteo foi encontrado por Paulo quando Paulo, naquela primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, ele vai na primeira viagem missionária, e quando ele está no final daquela viagem missionária, eu não estou falando de missões, eu estou falando só o contexto na qual o Senhor chamou Timóteo. Paulo, ele chega ali no capítulo 14 mais ou menos, ele chega em Listra e Derbe, e lá ele entra pregando a palavra, ele prega a palavra. Lá o povo, alguns recebem a palavra, outros perseguem Paulo. Lá um paralítico é curado, em Atos capítulo 14, versículo 8 a 10. O povo quer adorar Paulo, quer dar honra, porque os sinais que aconteceram na vida de Paulo e Barnabé, o povo fica admirado com aquilo, quer adorar Paulo. Paulo e Barnabé não aceitam adoração, até consideram Paulo e Barnabé como Zeus e Hermes, deuses da cultura da época, e eles não aceitam aquela adoração, e eles continuam pregando o evangelho. Quando eles, no capítulo 14, no versículo 19, ele, ao pregar, ele faz muitos discípulos, e ao fazer muitos discípulos, ele também sofre um apedrejamento, enquanto ele está pregando o evangelho, nessa cidade de Derbe. E ao ser apedrejado, ele é arrastado para fora da cidade, tido como morto. Mas o texto diz lá que ele havia feito muitos discípulos. Quando é arrastado para fora Paulo, ele, tido como morto, ele levanta novamente, limpa a sujeira e volta a pregar o evangelho. Porque quem Deus chama para fazer algo, não são as circunstâncias dessa terra que para ele. Quem foi chamado para fazer algo para Deus, nada para ele. E Paulo, ele continua a pregar o evangelho. Mas aí no capítulo 15 ele volta para Antioquia, dá um relato missionário, conta tudo o que aconteceu, os mistérios, a salvação, a libertação, as curas e tudo que Deus fizera naquele período. E quando chega o capítulo 16, Paulo, ele volta novamente àquelas duas últimas cidades que ele outrora fora apedrejado, mas também que ele fez discípulos. E ao voltar nessa cidade, ele começou a pregar em Listra e Derbe. Ele começa por Listra e termina em Derbe. Quando ele retorna em Atos capítulo 16, ele retorna ao contrário, ele vem de Derbe para Listra. E quando ele vem, ele não vem para pregar o evangelho. Dessa vez, ele vem para buscar um discípulo que dava bom testemunho naquela cidade. Ele era novo, muito novo na idade, mas Paulo havia escolhido ele. Deus havia colocado no coração de Paulo, para Paulo buscar aquele jovem, para acompanhar ele na obra missionária, acompanhar ele no trabalho do Senhor. E ele chama Timóteo, leva Timóteo. Lá em Atos capítulo 16, versículo 1 e versículo 2, você vai ver que Timóteo, antes de ser chamado, antes de ele andar com Paulo, a fama que Timóteo tinha é que ele dava bom testemunho. Então o que atraiu Paulo chamar Timóteo não era se Timóteo era habilidoso em alguma coisa, se Timóteo tinha eloquência, se Timóteo tinha alguma capacidade, mas o que levou Paulo a chamar Timóteo é que ele dava bom testemunho. Eu quero lhes dizer que se você
testemunhar Cristo em sua vida, você não precisa abrir a tua boca e falar quem você é, porque Deus vai levantar alguém e vai mandar te buscar. Pastor Samuel, pastora Quitéria, obreiros presentes, eu quero lhes dizer que quem faz a agenda de um homem que dá bom testemunho não são os grandes. Quem faz a agenda dele e dela é o Espírito Santo de Deus. Vou dizer para você, crente, continue dando testemunho, continue andando como crente, falando como crente, tendo cheiro de crente, porque o Espírito Santo é o teu agenciador. Fique em paz. Nós não precisamos de jeitinho. Nós não precisamos de uma, sabe? Outro dia entrou em contato. Nós somos uma agência de marketing e vamos pegar o seu ministério e vamos explodir. Nós não queremos ministério explodindo. Nós queremos anunciar Cristo através das nossas vidas. Se não for para transparecer Cristo, se não for para revelar Cristo, se não for para anunciar Cristo, é melhor deixar de pregar. Se não for para revelar o caráter de Cristo, é melhor eu não pegar esse microfone, não subo aqui para pregar como se tivesse alguma habilidade, como se tivesse alguma coisa. Eu subo aqui porque sei em quem tenho crido e o que Ele fez na minha vida. Glória! Oh, glória! Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Quem cuida da tua vida é Ele. Quem cuida da tua agenda é Ele. Quem cuida do teu dia a dia é Ele. Quem cuida da tua casa é Ele. Quem cuida da tua família é Ele. Quem cuida dos teus negócios é Ele. Dê bom testemunho. Alguém vai ouvir de você. Dê bom testemunho. Alguém vai te procurar. Dê bom testemunho. Deus vai providenciar. Ande como Cristo. Ande como Cristo andou. E você vai ver que Ele vai cuidar dos seus. Paulo buscou Timóteo. Quem era Timóteo? O texto diz que ele dava bom testemunho. E era o que Paulo precisava, alguém que desse bom testemunho. Meus irmãos, a época que nós vivemos, muitas vezes nós vamos escolher alguém, muitas vezes nós vamos pela habilidade. E depois nós pensamos no caráter. Eu sempre compartilho isso com o pastor Samuel, que nós ministramos cursos a obreiros e eu falo para eles sempre: olha, quando eu começo a ensinar alguma coisa a respeito de obreiro, eu bato no caráter, porque melhor alguém de caráter falando de forma simples, porque Cristo vai ser revelado, do que alguém habilidoso sem Cristo, sem caráter. E em vez de transformar, mata. Em vez de curar, abre ferida. Eu quero lhes dizer neste culto de ceia, o Senhor está falando de uma forma tremenda. Eu vou dizer para você: olha, fique em paz. Eu sou tímido, eu sou tímida, eu sou assim. Olha, o Senhor não está preocupado com quem você é. Ele está preocupado se você está querendo revelar o caráter dele na sua vida. Pronto. Meus amados, Paulo chama Timóteo, e ele chama Timóteo para ser o seu companheiro. Timóteo passa a andar com Paulo. Paulo um dia plantou a semente, quando pregou em Derbe e Listra, e agora ele vem atrás dessa semente. E a semente era Timóteo, porque naquele grupo de discípulos que ele fez, Timóteo está incluso lá. Porque depois, quando ele volta, Timóteo é um discípulo que dava bom testemunho. Só é discípulo quem foi discipulado. E o único que passou por lá foi Paulo. Se ele era discípulo, foi Paulo que formou ele. E Paulo voltou para buscar ele. Aleluias. Aprenda a ser discipulado, porque haverá o tempo que alguém vai vir te buscar também para discipular. Amém, igreja? Sente quanto tempo precisar você ficar sentado ouvindo, porque vale a pena. Mas eu estou 1 ano. Eu vou dizer uma coisa para você hoje. Se eu pudesse, eu ficaria 10, ficaria 20. Perguntaram para Billy Graham: Billy Graham, se você tivesse a oportunidade de retornar ao ministério no início, o que você faria? Ele falou: passaria mais tempo estudando, passaria mais tempo me dedicando,
Sabe por quê? Porque nós temos pressa em fazer, nós temos pressa em ser. E eu vou dizer uma coisa: Deus tem mais preocupação em forjar o caráter do que levantar alguém para pregar. Se está 1 ano, está 2 anos, está 3 anos, está 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, calma, porque Ele está caprichando. Ministério demorado é ministério solidificado. Ministério demorado é ministério forte, fundamentado. Ministério que demora a ser levantado é ministério que é fortificado na graça. Não cai com qualquer vento. É casa na rocha, não é casa na areia. Glória! Eu sinto a presença dEle nesta casa, neste ambiente. Aleluias. Pai eterno. Paulo pegou Timóteo, circuncidou ele por motivos culturais, para não ter barreira em pregar o evangelho. Pega Timóteo, leva ele. Timóteo já era de criação cristã. Seu pai era grego, mas não era cristão provavelmente. Mas a sua mãe Eunice era mulher de fé. A sua avó Lloyd ensinou a mãe e agora ensinou o filho. E Timóteo só veio para Paulo só veio para discipular aquele jovem. E agora Paulo volta para buscar ele, e Paulo chama ele de filho na fé. Porque no texto que nós lemos, a segunda carta, capítulo 2, versículo 1, ele diz: tu, pois, meu filho. E a expressão filho é no sentido mesmo de eu te gerei. Assim como a mulher gera o filho, Paulo está dizendo eu te gerei. E essa expressão eu te gerei, ele está fazendo menção de quando encontrou Timóteo, discipulou Timóteo e formou Timóteo. E agora ele pega Timóteo, e Timóteo, mesmo sendo de pouca idade, Timóteo se tornou um homem de confiança de Paulo. Timóteo se tornou um amigo pessoal de Paulo. Paulo não tinha anciões que estavam do lado dele para lhe aconselhar. Paulo tinha Timóteo e alguns outros discípulos, mas Timóteo era mais próximo de Paulo. Paulo compartilhava as suas dificuldades com Timóteo. Paulo não menciona muito a respeito dos seus amigos. Ele é um apóstolo, ele prega o evangelho, ele conhece muitos, mas ele compartilha a sua vida pessoal com poucos. Porque assim, a gente conhece muita gente, nós temos muitos colegas no trabalho, no dia a dia, mas amigo para compartilhar as nossas dificuldades, a gente conta no dedo. Eu quero saber aqui, quem é que tem mais de 5 amigos que você pode compartilhar da sua vida, que você pode compartilhar as suas fraquezas, as suas dificuldades, e ele não vai sair espalhando por aí? Quem é que tem mais de 5 amigos? Quem é que tem? É assim, meus queridos. Não tem. Geralmente a gente conhece muitos, mas para compartilhar, pastor Samuel, é com poucos. Às vezes é um, e olha lá, às vezes nem este um tem. Porque no caso de um pastor, com quem o pastor compartilha? Mas o Senhor sempre vai preparar amigos para nos ajudar. Paulo tinha Timóteo, Timóteo tinha Paulo. Aleluia. O Senhor vai preparar amigos para você. O pastor pregou aqui sobre relacionamentos. Deus nessa noite vai preparar pessoas de confiança para estar do seu lado. Deus vai preparar pessoas para você compartilhar. Aleluias. Talvez não vai ser muitos, mas vai ter um lá. Aleluias. Glória. Mas Paulo conhecia bem o perfil de Timóteo. Apesar de ter Timóteo como alguém de confiança, Paulo percebe que Timóteo era um homem de Deus. Mesmo com pouca idade, ele era um homem de Deus. Quando Paulo escreveu aos irmãos de Filipos, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 19 ao 22, ele deu algumas características de Timóteo para aquela igreja. Olha, eu vou recomendar para vocês, eu estou mandando Timóteo, é meu filho. Ele é zeloso
por ajudar pessoas. Ele buscava o que era de Cristo, busca o que era de Cristo. Ele serviu a mim como meu filho, e ele serviu ao Evangelho também. Então lá em Filipos, Paulo falou muito bem. A gente só fala bem de uma pessoa quando essa pessoa realmente é o que diz que é. Aleluias. Sabe, meus amados, há tempo que nós fazemos algumas obras e ninguém vê, mas haverá um tempo que Deus, irmãos, vai levantar pessoas para falar de você. Há tempo que você faz obras e ninguém escuta, ninguém sabe. Mas eu vou dizer, faça a obra diante de Deus e não precisa preocupar com o marketing. O Espírito Santo faz para você. Amém? A obra que tu fizer, mesmo que ninguém saiba o que você está fazendo, teu Pai que enxerga, que vê o que está oculto, já te contemplou. E muito breve, alguém vai falar de você. Alguém vai falar, lembra do irmão Luciano? Chame ele, o irmão Luciano tem um trabalho legal. Lembra daquele irmão da igreja do pastor Samuel? Chame ele, é homem de Deus, é mulher de Deus. Paulo recomendou Timóteo. Mas eu quero, irmãos, caminhar para concluir o texto que eu li. E o motivo pelo qual Paulo escreve a Timóteo é no objetivo de ajudar Timóteo. Por quê? Porque Timóteo foi chamado pelo seu bom testemunho, mas Timóteo tinha algumas limitações. E com essas limitações que eu vou lhe dizer, eu quero lhes dizer que não há justificativa para você dizer nessa noite que Deus não pode te usar, que nessa ceia Ele não pode consagrar a tua vida ao serviço dEle. Pelo contrário, você vai sair daqui convicto que para Ele te usar não é do jeito que muitas vezes nós pensamos. Por quê? Porque Paulo escreve a Timóteo, e ele escreve a Timóteo e ele revela 3 limitações que Timóteo tinha. Essas limitações, a primeira é Deus não te deu o espírito de timidez, mas Ele te deu um dom que foi lhe dado por orações, pela imposição das minhas mãos. Quando Paulo diz isso, para ele não negar, para ele não deixar o dom que havia nele, é porque Timóteo tinha uma timidez, e essa timidez estava querendo tirar Timóteo, porque Timóteo, ao sair e andar com Paulo, pregou o Evangelho, foi pastor da igreja de Éfeso, visitou, fez viagem missionária. E talvez nesse período que ele está dirigindo a igreja, dirigindo a congregação, Timóteo sente a carga, sente o peso. Quem não sente o peso da responsabilidade? Quem não sente o peso por trabalhar na obra de Deus? Eu compartilhei com o pastor outro dia. Tem dia que nós andamos até encurvado, porque sentimos o peso da responsabilidade sobre nós. E quando Paulo soube que Timóteo estava sentindo aquele peso, Paulo manda uma carta e diga: olha, não seja tímido, não seja tímido. Não foi este o espírito que Deus lhe deu. Ele te deu um espírito de ousadia. Aleluia, aleluia. Vou dizer algo para você. Mesmo que você tenha timidez, Paulo escreveu para ele: não se envergonhe, não se envergonhe do Evangelho de Cristo Jesus. Mesmo que você seja tímido, não permita a tua limitação manipular você, mas deixe que o Espírito Santo atue em você, de maneira que as tuas limitações não encontrem forças para te parar. Oh glória, não importa quem você seja, o Espírito Santo te capacita. Não importa o que você vive, o Espírito Santo te capacita, e Ele vai te levantar. Paulo escreve a Timóteo por outra limitação que ele tinha. Ele diz: alguns aí te consideram muito jovem, mas eu quero lhes dizer: ninguém te despreze pela tua pouca idade, mas você, Timóteo, seja exemplo. Mais uma vez, foi por causa do teu exemplo que eu fui te buscar, e é por causa do teu exemplo que você vai vencer. Ah, meus amados, eu estudo, eu dediquei a minha vida a estudar a palavra. Compartilho com o pastor.
Nós estudamos. Eu tenho o prazer de entrar num seminário. Eu tenho o prazer de fazer uma mentoria com o pastor. E gostei do pastor, que ele também gosta. Eu falei, esse é dos meus. Mas nada adiantaria eu, ele, qualquer um de nós sermos especialistas no grego, no hebraico, sermos especialistas em qualquer matéria e não revelar o caráter de Cristo em nós. Ele não falou para Timóteo, seja habilidoso, não. Ele não falou para Timóteo, fale a línguas nos originais, não. Não, ele disse, seja exemplo. É simples, o evangelho é simples, pastor Samuel. O evangelho é simples, igreja, seja o exemplo. Seja o exemplo, seja o exemplo. Parece que eu estou falando algo muito simples, mas não, seja o exemplo. Seja o exemplo, ande como Cristo, fale como Cristo, tenha o cheiro de Cristo. Alguém vai olhar para você e vai dizer, é diferente, tem Deus, tem Deus, tem Deus. Aleluia. Você precisa viver de outra forma, que você calado grite mais alto que a tua mensagem. Você precisa viver de tal forma que as tuas atitudes sejam a maior pregação que alguém precisa ouvir. Alguém precisa olhar para você e você de boca calada e ouvir a mensagem de Cristo Jesus através da tua vida e vai dizer, eu preciso encontrar o que ela tem, eu preciso encontrar o que ele tem, porque ele e ela transmite algo diferente. É Cristo, é Cristo, é Cristo que nós revelamos. Uma súria lavadagai. Oh, meu Pai eterno, aleluias. Cristo, 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 aleluia. Simplicidade do Evangelho, simplicidade do Evangelho, sem modinha, sem frescura, sem inovação. Cristo Jesus, Cristo Jesus. Levante a tua mão e aproveite esse momento para adorar a Ele. Ele está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. Outra limitação que Timóteo tinha é que Timóteo, apesar de ser jovem, apesar de ser novo, Timóteo tinha enfermidade. Alguém fala, será que alguém que trabalha na obra de Deus também tem enfermidade? Quantas vezes as pessoas não sabem que muitas vezes nós estamos na linha de frente, estamos trabalhando e não sabem as dificuldades que passamos. Ah, meus amados, Timóteo, ele tinha problemas de estômago, e muitas vezes ele precisava, Paulo recomendou a ele, olha, não tome a água pura, jogue um pouco de vinho dentro da água. Por que ele fazia isso? Para a fermentação do vinho poder neutralizar e filtrar a água da impureza. Não é o contrário, pegar um pouquinho de água e jogar no vinho. Tem alguém ali no contrário, né, pastor Samuel? Não é isso. Era, não tome água pura, porque não tinha saneamento básico. Então ele pega um pouco de vinho, joga lá dentro, filtra a água e toma. Porque era natural que algumas pessoas das regiões onde não tinha saneamento básico, as dores de estômago, e Timóteo era alguém que tinha problemas estomacais por causa, talvez, da água ou por outro motivo, mas ele diz, não tome água pura, coloque um pouco. Aí eu fiquei pensando, o menino era novo, era tímido e era doente, mas era uma tocha da mão de Deus. Ah, meus irmãos, o Senhor não está nem querendo saber se você tem 99, se você tem 15. Ele quer você nas mãos dele para te usar. Amém, igreja? Mas eu tenho uma enfermidade que me persegue desde pequeno, o Senhor nunca me curou. Ele vai te usar com essa enfermidade.
Se for propósito ele te curar, ele vai curar. Se não for, a enfermidade não vai parar o projeto dele na tua vida. Eu sou tímido, não sei falar. Eu sou tímido, não sei pregar. Eu sou tímido, não tem problema. Com a tua timidez de tudo, ele te pega, levanta e usa. Eu sou tímido, eu sou tímido. Eu sou tímido, pastor Samuel. Irmãos, eu sou tímido. Aceitei Jesus tímido, com complexos, analfabeto. A única coisa que tinha não tinha irmão, só tinha um irmão crente, não tinha pai crente, meu pai macumbeiro. Minha mãe biológica me abandonou, e minha mãe de criação não podia me criar. Então praticamente a minha adolescência aqui em São Paulo foi morando sozinho. Entreguei a minha vida a Cristo, e ao entregar a minha vida a Cristo, a primeira mensagem que eu vi em profecia na minha vida foi: eis que te chamei para uma grande obra na terra. Tímido, feio. Irmãos, hoje o Espírito Santo deu uma rebocada, né? Aí deixa mais bonitinho, né? Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o mundo estragou, viu, irmãos? Mas o que o Espírito Santo pegou não tinha forma e era vazio. Mas quando ele pegou, ele preencheu, deu vida. Vim para o Evangelho, irmãos. Admirava ver o povo pregar. Só eu que nunca pregava. Mas o Senhor falava: eu te chamei para uma grande obra. Cansei de ganhar jovens para Jesus no evangelismo, ele se tornar pregador, e eu não consegui pregar. Mas o Senhor falava no meu coração: te chamei para uma grande obra. Sou tímido, te chamei para uma grande obra. Eu continuo tímido, mas estou aqui pregando que Jesus é poderoso e usa quem Ele quer. Eu continuo tímido, mas fui dirigir igreja. Eu continuo tímido, mas tenho pregado o Evangelho, porque aprendi que a timidez não domina a minha vida, mas o Espírito do Senhor que está sobre mim domina a minha timidez, domina os meus sentimentos, domina tudo. Oh glória! Tímido, jovem e doente. Quais os conselhos que Paulo deu nas cartas para fortalecer Timóteo? E eu quero caminhar para o fim. Os conselhos que ele deu a Timóteo foi: guarda o bom depósito. Evangelho não é o que estão pregando aí. Esse evangelho mentiroso, cheio de modinha. O evangelho ele é simples. E na simplicidade do Evangelho, o Senhor cura, liberta, batiza e levanta quem Ele quer. Se eu chegar aqui e ficar muito querendo inventar a roda já existe. Se eu ficar aqui querendo inventar coisa, talvez o Senhor nem trabalha. Mas eu não preciso vir aqui como inventor de alguma coisa. Eu preciso vir aqui entender que eu estou num ambiente que quem manda é Ele. Quem está na casa é Ele. A glória é dele, o louvor é dele, nós falamos dele, é por causa dele. Primeiro, os conselhos de Paulo a Timóteo: guarda o bom depósito, sofre pois comigo como bom soldado de Cristo, permanece no Evangelho e prega o Evangelho. Faz isso e está pronto, está resolvido. E você vai ser uma tocha viva nas mãos dele. Mas eu quero, irmãos, terminar aqui na leitura que ele diz: então, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Cristo é a maior fonte de graça que nós precisamos. Tito escreveu dizendo: mas a graça se é manifestada, trazendo salvação aos homens. Cristo é a nossa graça. E ele diz: fortifica-te na fonte. Cristo é a nossa fonte de graça. Amém? Alguém precisa de graça? Alguém precisa de graça? Nesta ceia tem graça. Nesse banquete tem graça. Nesse ambiente tem graça. Nessa palavra tem graça. É noite de graça. A graça te levanta. A graça te fortalece. A graça te ajuda. A graça te renova. A graça te cura. A graça te transforma. A graça te anima. A graça te levanta.
Graça, 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 graça de Deus. É por causa da graça que chegamos aqui, é por causa da graça que estamos aqui, e é por causa da graça que valemos. É tudo graça, é por causa dele que estamos aqui. Fortifica-te na graça. Você aprendeu de mim, aplica o que você aprendeu. E aí ele deu a receita para Timóteo: sofre como bom soldado. Como soldado você precisa estar pronto para a guerra. No quartel hoje, o Senhor Jesus te chamou nesse culto de ceia para dizer: soldado, esteja preparado para a guerra. Quem está preparado para guerrear? Essa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Mas eu quero lhes dizer: você já reina com Cristo nas regiões celestes. A vitória já é garantida nessa guerra. Permaneça fiel, sofre como um bom soldado. A vitória já está ganha pelo sangue do Cordeiro de Deus. Se está faltando algum armamento para você, soldado, se está faltando alguma munição para você, soldado, se está faltando alguma habilidade para você, soldado, assim diz o Senhor pela sua palavra: receba da minha parte, que eu lhe entrego nessa noite. Receba a potência da parte dele, receba a autoridade, receba a vida, receba unção, receba a graça, receba armas espirituais que desfaz o conselho de Satanás, que desfaz o plano dele contra a tua casa, contra o teu casamento, contra o teu ministério. Ei, soldado, ele já te revelou que a vitória é tua. Se a vitória é tua, então não saia daqui derrotado, saia daqui dizendo: sim, Senhor, a vitória é minha. Soldado que tem convicção que é vitorioso, mesmo na luta ele não abaixa a cabeça. Alguém está dizendo: vai morrer. Alguém está dizendo: vai acabar. Alguém está dizendo: acabou. Mas ele passa para lá. Por quê? Porque ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo disse para ele: sofre como bom soldado de Cristo. Você se alistou, não se embarace com o negócio dessa vida e continue. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar de forma legítima. Além de trazer o perfil do soldado, ele diz para Timóteo também aplicar o perfil de um atleta. Se como soldado ele precisa estar pronto para a guerra, como atleta ele precisa aprender a superar, porque o atleta fala de superação. Nem sempre você vai ter vitória, mas você não pode desistir nunca. O atleta treina, o atleta pratica, chega no dia da competição, não vence, mas ele volta a treinar, volta a fazer tudo de novo, espera 1 ano, 2 anos. Quantas vezes você não viu atleta que treinou 1 ano não venceu, 2 anos não venceu, 3 anos não venceu, quando recebe medalha de ouro, está estampado para todo lado e alguém está dizendo: olha, teve sorte. Sorte? Sorte? Isso foi superação. Evangelho não é parar na primeira dificuldade. Evangelho é muitas vezes encontrar barreiras no caminho, mas levantar, mesmo ferido, continuar, mesmo sofrendo, andar. Ah, Senhor, está tão difícil hoje, eu não consigo nem orar, mas ore a si mesmo. Eu não consigo nem, Pai, eu não tenho palavras hoje, Senhor, mas chora.
chora. Senhor, está tão doído hoje. Se derrame como Ana, faça alguma coisa, mas não desista. Ah, irmãos, alguém está dizendo, esquece, para, não tem nada para você. Continua. Venha mais uma vez, venha mais outra vez. Continua. Tem graça de Deus para ti, atleta. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, consagre um pouco mais. Tente uma vez, tente 2 vezes, tente 3 vezes, mas vá em frente, tente um pouco mais, mas não pare. Tu, pois, meu filho, fortifica-te nesta graça, que te faz, que te anima, que te faz superar os obstáculos da vida. Ah, meus irmãos, todos nós temos fraqueza, mas é após um dia de fraqueza e Satanás apontar o dedo e dizer, acabou para você, vai tomar ceia. Levanta a tua cabeça e diz, eu vou tomar ceia, eu vou vencer e vou continuar na presença dele. Não vou parar. Ah, suíra. Supera todos os grandes homens de Deus, todas as grandes mulheres de Deus. Teve dificuldades, teve algum ponto que precisava ser trabalhado, mas Paulo disse, seja um atleta, não venceu na primeira, continua, não venceu na terceira, continua, não venceu na quinta, continua. Por quê? Porque um dia você vai receber uma coroa incorruptível e nunca mais essas limitações vai te parar. Por isso ele diz, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Continua, eu não aceito você parar, continua, eu não aceito você desistir, continua, levanta a tua mão e dê um brado, eu vou continuar. E eu termino agora. E ele disse: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a desfrutar da colheita. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento. O lavrador fala de plantar e colher. O lavrador, ele passa uma dificuldade que muitos olham para ele e muitas vezes dizem: esse solo não adianta plantar, essa terra não produz. Mas o lavrador precisa crer e confiar, e ele abre o chão, ele lança a semente. Alguém olha e diz: não vai dar em nada. Ele vai lá olhar outro dia, está a terra. Alguém diz: não vai dar em nada.
brota uma mudinha, alguém olha e diz: desista. Ele precisa voltar no plantio, pegar uma enxada, pegar um instrumento de trabalho e limpar as ervas, porque quando você está crescendo, o que não vai faltar é erva para te abafar, ervas para te parar. Mas eu vou dizer, ainda bem que nós temos um lavrador. Amém? Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é toda árvore que está em mim. O que ele faz? Ele limpa para dar mais fruto. Se não estiver, ele corta e joga. Vou dizer uma coisa para você: seja como o lavrador, plante, mesmo que não veja nada, aguarde. Aguarde, porque vai chegar o dia que alguém vai passar e vai dizer: nossa, porque só na vida dele, porque só na vida dela. Todos querem ver e colher o fruto depois do processo, mas muitos não querem viver o processo. E plantar e colher não é um processo fácil, mas vale a pena plantar e aguardar ele dar o crescimento. Ele diz: eu plantei. Paulo disse em outra carta: eu plantei. Apolo, Pedro, cada um teve a sua função. Um regou, mas quem deu o crescimento foi ele. Eu termino agora dizendo: plante hoje neste culto de ceia, que eu quero voltar alguém aqui alguns anos, ou até mesmo antes de muitos anos, talvez meses, e você dizer: estou colhendo algo tremendo na minha vida, estou colhendo algo tremendo no meu ministério, estou colhendo algo tremendo na minha chamada. Considera o que digo, porque Deus vai lhe dar entendimento nesta palavra. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Se você pode, glorifique e aplauda o nome dele, em nome de Jesus.